Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, do verso 9. Essa perícope, esse trecho, vai do verso 9 até o verso 20, que é o fim do capítulo 1. Mas a gente vai fazer uma pequena divisãozinha, porque não ia dar para a gente tratar de todos os versículos em pouco tempo. Então a gente vai dividir esse texto, essa perícope, em duas partes. Nós vamos hoje falar do verso 9, e nós vamos até o verso 13, a parte A, tá bem? Somente a parte A do verso 13. Então, Apocalipse 1, do verso 9 até o verso 13, parte A, tá bem? O tema da nossa série é Apocalipse, vivendo no fim do mundo. Em especial, no dia de hoje, nós vamos falar sobre esse tema de mãos dadas no fim do mundo. Vamos ler o texto para a gente entender um pouco o porquê desse título e o porquê, e o que João tem nos ensinar. Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bem? Verso 9 até o 13a diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de João, no dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve um livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós, para que o Senhor nos auxilie em Deus na meditação desse texto, para que possamos aprender com a tua palavra, para que possamos crescer, para que possamos entender a mensagem de Apocalipse, para que possamos, de fato, Deus, conhecer mais esse Cristo revelado, triunfante, poderoso, Senhor sobre todas as coisas, a fiel testemunha. Ó Deus, que possamos de fato conhecer esse Cristo, descobrindo as maravilhas deste Cristo, Pai. Vivermos de forma digna, Deus, do testemunho de Cristo, Pai. Ó, que o Senhor nos ajude, Pai. Que essa mensagem de Apocalipse de fato possa trazer revelação a nosso coração, Pai. Que possamos, Deus, clarear ainda mais os nossos olhos a respeito de quem Deus é, de quem Cristo é e de quem é a sua igreja, Pai. É em Cristo que oramos, Deus. Amém, Senhor. Como eu disse, o livro de Apocalipse ele é um livro que não trata de nada obscuro, de nada. A ideia do livro, eu sempre acho importante ressaltar isso, é de trazer clareza. Essa semana um rapaz mandou uma mensagem, um rapaz lá de São Paulo, e ele pediu para me mandar os links, né, da série de Apocalipse. E ele falou assim: nossa, Vinícius, eu ouvi a primeira parte da série, e você estava falando uma coisa sobre Apocalipse, e eu nunca tinha ouvido isso sobre Apocalipse, né? E eu fiquei meio assustado, porque é um cara que já está na igreja há quase 20 anos, sabe? E ao mesmo tempo que eu fiquei assustado com o relato dele, eu percebi isso em mim também, né? Eu passei a minha juventude inteira na igreja sem nunca ouvir quase nada sobre Apocalipse, e as poucas coisas que eu ouvia sobre Apocalipse era algo que me trazia medo, né? Algo que me trazia pavor. Estava conversando com o Léo essa semana sobre isso também. E a gente estava falando um pouco dessa dificuldade que temos, né? De lidar com a carta, de lidar com o livro, né? Porque ele parece que só... Porque às vezes eu vejo que nós vamos com o nosso coração dispostos a como alguém que quer buscar alguma coisa, sei lá, um caça-fantasma, alguém que quer procurar um demônio, que quer procurar uma potestade, sabe, que quer encontrar uma grande revelação, que quer descobrir a roda. E eu vejo que as pessoas lutam tanto neste livro a fim de tentar descobrir uma revelação nova sobre o céu, como é que é o inferno, sabe? E isso é assustador, porque João não propõe isso. Sabe, desde o começo nós estamos falando, né? Apocalipse começa de uma forma bem simples, dizendo que esta é a revelação de quem? De Jesus Cristo. E foi muito assustador perceber que tanto esse rapaz, que é um amigo meu, quanto eu, nós passamos muitos anos na igreja e nós ouvimos muito pouco sobre Apocalipse. E depois de descobrir que de fato Apocalipse é uma revelação de quem Cristo é, da sua obra, do que Ele fez e daquilo que Ele fará pela sua igreja, isso trouxe muita alegria ao meu coração, trouxe muita esperança. Eu não sei você, mas alguns trechos de Apocalipse, quando eu leio, em especial
aquele que nós vamos ler hoje e no próximo sábado, são textos que me fazem chorar, sabe? Até estava comentando com o Léo, são textos que de fato me arrepiam. Eu não consigo ler sem sentir uma emoção, né, naquele texto, porque é uma coisa, não sei, mas é uma coisa assim que é uma revelação muito carregada de glória, de poder, de João, de fato, nos mostrando quem esse Cristo é de uma forma, sabe, assustadora, que você olha para esse Cristo e a única coisa que consegue vir ao seu coração é você precisa exaltá-lo, você precisa glorificá-lo, ele é grande, ele é poderoso. Isso é fantástico em Apocalipse. É João gritando aos nossos corações, na verdade é Deus, através da boca de João, gritando aos nossos corações o tamanho desse Deus, o tamanho desse Cristo, sabe, o tamanho desta obra de salvação. Perceba, Apocalipse está a todo tempo mostrando, revelando, abrindo os nossos olhos e não obscurecendo a nossa visão. Nós já falamos sobre isso, falamos sobre o fato do destinatário desta carta, né, as 7 igrejas da Ásia, que representam de fato todas as igrejas no mundo. E hoje nós vamos do verso 9 em diante, onde João começa assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Essa afirmação é muito legal, né? Vocês já pararam para pensar quem é João em Apocalipse? Vocês conseguem lembrar que João, ele é o último apóstolo vivo? Ou seja, nós estamos falando da maior autoridade da igreja naquele período. João escreve Apocalipse mais ou menos no ano 90 ou 95 depois de Cristo, mais ou menos nesse tempo. E como eu disse, João, ele é o último dos apóstolos, sabe? O último que havia visto o mestre, ouviu, sabe, diretamente do mestre, todas as suas lições, de fato, toda a vontade de Deus. Ele viu a obra de Cristo, ele viu o que aconteceu com Cristo, sabe? Esse discípulo amado, de fato, viu tudo, ele testemunhou, ele de fato foi uma testemunha que viu tudo aquilo que Cristo fez, os seus milagres, os seus prodígios, a cruz, a ressurreição. João era o último destes homens. Daquele grupo seleto de 12, que mais à frente entrou o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, mas de fato o último homem desses que de fato viram a Cristo, que foram chamados para ser apóstolo, o último dos apóstolos, que morreu ali mais ou menos em 95 e diante. Alguns dizem que João morreu porque foi jogado num recipiente com azeite quente. Ninguém sabe muito ao certo como João morreu. Talvez ele tenha morrido em Pátimos, devido aos trabalhos forçados, mas é um pouco incerto. Mas perceba, o último dos apóstolos que morreu, ou seja, o maior, sabe, daqueles que de fato ainda estavam vivos, o grande representante da igreja, o último que poderia falar em nome de Cristo de fato. Mas João começa dizendo: João, seu irmão e companheiro de vocês. Eu achei isso muito incrível. Porque João poderia colocar diversos outros títulos na sua carta. Talvez para aumentar ainda mais a sua autoridade, né? Ele está escrevendo as igrejas da Ásia Menor, podia dizer: sou eu, João, o apóstolo, aquele que andou com Cristo, sabe, aquele que viu a obra de Cristo, a maior autoridade da igreja em Jerusalém. Ele poderia, e não estaria errado, seria verdade. Mas por que João começa dizendo: eu só sou João, irmão de vocês e companheiro de vocês? Perceba, João está dizendo algo muito fantástico. Ele de fato está nos lembrando sobre o que é a igreja e quem é Cristo. Ele teria muitas outras coisas para falar, mas dado a fase, ao momento que a igreja da Ásia Menor vivia, a única coisa que João se identificava com essa igreja é porque eles eram irmãos e companheiros. E João não se preocupa aqui em expor os seus títulos, ou aquilo que ele havia feito, ou o que Jesus havia contado, ou as suas conversas pessoais. Pelo contrário, ele se identifica como um simples irmão e companheiro. Lembra do que eu disse? Ele está escrevendo a igrejas reais, passando por problemas gravíssimos, sofrimentos. Sabe, uma vida totalmente complexa, difícil, decisões difíceis todos os dias. Sabe, pessoas que de fato viviam à beira da morte. E o problema nem só era a morte, diversos outros problemas sociais, econômicos, perseguições de todos os lados. Mas João diz: eu sou irmão de vocês. Nós estamos no mesmo time, nós fazemos parte da mesma família, eu sou companheiro de vocês. E João nos apresenta 3 coisas no qual ele era irmão e companheiro dessas igrejas. Ele diz que ele é irmão e companheiro no sofrimento. Perceba que interessante, João está dizendo que servir a Cristo, que se dedicar a Cristo e a Deus, nos trará sofrimento. A vida cristã, em primeiro lugar, também é sofrimento. E por vezes nós esquecemos desta realidade da vida cristã, de que João está dizendo para aqueles irmãos, de que servir a Cristo e testemunhar a Cristo Jesus,
De fato, foi a causa de tudo aquilo que estava acontecendo a esses irmãos. Lembrando que o imperador Domiciano, ele havia expulsado, de fato, todos os judeus da cidade de Roma, e assim como os judeus, eles começaram a entregar os cristãos, porque de fato os judeus não consideravam os crentes como judeus, né? Então eles começaram, os próprios judeus, imagine que os crentes já tinham Roma como inimigo. Agora, pior do que Roma, você tem também os judeus que estão de fato no meio da igreja. Se você lê as cartas às 7 igrejas, você percebe isso a todo tempo. De que dentro das igrejas sempre havia um grupo de judeus que em muitas cartas João chama de nicolaítas. Ou seja, você também está sendo, a destruição e a perseguição também está vindo de dentro da igreja. Olha tudo o que está acontecendo. João está dizendo que tudo isso que está acontecendo por causa de Cristo. E o imperador, agora, como eu disse, Domiciano, expulsa esses crentes de Roma e começa a persegui-los. É por isso que eles devem agora viver à margem da sociedade, distantes, em todas as cidades, basicamente, onde Roma exercia o seu império. Mas João está dizendo que João é irmão e companheiro desses irmãos no sofrimento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Evangelho nos traz isso. O Evangelho sempre vai nos custar alguma coisa. E é interessante que João está a todo momento afirmando isso em Apocalipse. Ele está a todo momento nos apontando Cristo, o exemplo da vida de Cristo Jesus. Cristo Jesus sofreu. E por que João faz sempre questão de nos relembrar isso? Porque João sabe da nossa tendência a, com o tempo, a gente de fato ia amornando na fé. João sabe disso. Isso era uma realidade da igreja do primeiro século. As pessoas começaram a se afastar de Cristo. Por quê? Porque servir a Cristo começou a ficar difícil. Sabe, servir a Cristo começou a implicar algumas coisas. Então as pessoas começaram de fato a se afastar de Cristo. E elas começaram a se esfriar. Isso de fato acontece nos nossos dias. Nós não somos perseguidos hoje. Alguém aqui já apanhou por pregar a Cristo? Alguém aqui já foi mandado embora da sua casa pelos seus pais por proclamar o nome de Cristo? Nós não sabemos o que é isso. Mas nós ainda corremos ainda temos este perigo desta perseguição sorrateira, que é de fato esse esfriamento espiritual, que é ir se amoldando as coisas deste mundo, é ir amando as coisas deste mundo, e essas coisas começam a esfriar os nossos corações, como João vai escrever à igreja de Éfeso. Ou seja, perceba, nem sempre nós precisamos de perseguição para nos afastar de Cristo. Muitas vezes, quando estamos de fato na calmaria, é que mais nos afastamos de Cristo. E o que João quer nos alertar é que a vida cristã vai implicar uma vida difícil, de que se você servir a Cristo com dedicação, de que se você for uma fiel testemunha como Cristo fez, a sua vida vai ser difícil. Vinícius, mas a minha vida é muito tranquila. A forma como eles morreram. Para os discípulos de Jesus. Você não precisa só do primeiro século, nós temos milhares de exemplos na história da igreja, de homens e mulheres que foram devotos a Cristo Jesus e foram perseguidos, foram mortos por causa de Cristo. Ou seja, João está mostrando que a realidade da fé cristã, em primeiro lugar, também é sofrimento. A vida cristã tem que te custar alguma coisa, porque é sempre renúncia. Eu temo isso nos nossos corações, é devido ao fato de que nós estamos deixando Cristo, e as coisas de Cristo, e a igreja, e a sua palavra, em segundo plano. A gente meio que vive uma vida dupla, né? Tipo meio Peter Parker, sabe? Você é só o Peter Parker, mas também você é o Homem-Aranha. Às vezes você se perde nisso, quem eu sou, né? Às vezes você não sabe se você está com a sua máscara, se você não está. Mas o Evangelho não pode ser assim. Sabe, você não pode ser crente e ser outra coisa. Sabe, tudo que nós temos é o Evangelho, é o reino de Deus. E quando nós levarmos isso a sério, quando de fato priorizarmos a Cristo, priorizarmos a sua obra, a primeira coisa que nos acontecerá, assim como aconteceu com Jesus, vai nos custar tudo. E você precisa estar preparado para isso. E é isso que João está fazendo. João está nos alertando. João está mostrando que a realidade da vida cristã, em primeiro lugar, é sofrimento, é renúncia. E se você não está disposto a renunciar, se você não está disposto a sofrer por Cristo, se você não está disposto a perder, João está dizendo que você não é uma fiel testemunha.
Porque João está dizendo que se você não está disposto a testemunhar a Cristo até a morte, você não é digno do reino de Deus. Você não é digno da vitória que Cristo teve sobre a morte. Você consegue perceber como essas coisas estão ligadas? João está dizendo que a fiel testemunha, ele herda o reino do Messias, mas aquele que não é uma fiel testemunha, ele não tem esse direito, porque você não pode negar a Cristo e participar das bênçãos que Cristo te trouxe. E não tem como nós andarmos no meio termo, não dá para ser um crente, sabe, em cima do muro. Sabe, ou você está no reino de Deus, engajado nas coisas de Deus, ou você está no reino do inimigo. João a todo momento vai nos mostrar essa tensão. E essa tensão de João não é para nos dizer que como se Deus estivesse guerreando com Satanás pelo poder das coisas, não. João está dizendo que esse Satanás já está derrotado, Cristo já é rei sobre todas as coisas. Mas por muitas vezes, nós vivemos como se Cristo não fosse o rei, como se Cristo não fosse a coisa mais importante, como se outras coisas governassem o nosso coração, e João nos alerta sobre esse perigo. João está olhando para aqueles irmãos da Ásia e está dizendo, isso que tem acontecido com você é resultado de um testemunho fiel a Cristo. Tudo isso que tem doído, tudo isso que tem machucado, todas as suas lágrimas, é resultado de uma vida de compromisso com Deus, de testemunho de Cristo. E ele continua, não só no sofrimento, mas eu também sou irmão, companheiro de vocês no quê? No reino. Olha que interessante, João está dizendo que nós vivemos em um reino. Não é só sofrimento. Também existe o amparo do reino. Também existe a figura do rei, a proteção, o cuidado, os muros, aquilo que nos cerca, aquilo que nos guarda. João está dizendo que não é só sofrimento, também há benefícios em ser uma testemunha fiel de Cristo. E um dos benefícios é participar deste reino. E por que isso é um benefício? Porque você estará bem seguro de participar de um reino, como Daniel disse, que não acabará. Como Apocalipse nos relembra por diversas vezes, que não passará. Ou seja, existem benefícios em servir a Cristo. Existe uma vida feliz nesse processo de se dedicar a Cristo. Sabe, existe alegria em sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Existe alegria em toda esta dor que o cristianismo nos traz, em toda esta renúncia que a fé cristã nos traz. João está dizendo, existe essa alegria. Que alegria é essa? É essa esperança neste reino do Messias que existe agora, mas que um dia nos aguarda. Perceba, é sempre João está dizendo que este reino já existe, mas haverá um dia é que este reino governará todas as coisas. É aquilo que na teologia chamam de já e o ainda não. É um reino agora, mas ainda não. Ainda não foi aperfeiçoado, ainda não está completo. Mas João está dizendo que existem benefícios em participar deste reino. Ali você encontra irmãos, ali você encontra companheiros de sofrimento, de luta. Sabe, você encontra pessoas para sofrer com você, você encontra pessoas para te auxiliar, para te ajudar, para te matar a fome, para saciar a tua sede. Sabe, pessoas para te aconselhar, para te ajudar, para te amar. Existem benefícios nisso. Sabe, de fato, é muito bom você ter amigo crente, né? É muito bom você participar de uma igreja, é muito bom você ter um amparo. O João está dizendo, isso é por causa do reino. Porque aqueles que são fiéis testemunhas, de fato, podem participar de todos os benefícios do reino de Cristo. E João continua, não só no sofrimento, não só no reino, mas ele diz na perseverança em Jesus. Eu duvido vocês adivinharem quantas vezes a palavra perseverança aparece em Apocalipse. Alguém sabe? Por que será 7, né? Por que será que João usa de forma proposital essa palavra 7 vezes? Porque perceba que João está dizendo é que se você for uma fiel testemunha de Cristo, você terá todos os benefícios do reino de Cristo. Mas João está dizendo, persevere. E a ideia de João é que você persevere com paciência. Sabe, sofrer nas consequências por causa do nome de Cristo, mas nunca desista.
Assim como nós temos aquela frase do testemunho de Cristo, a ideia de perseverança também aparece 7 vezes, porque João está nos mostrando que se você for uma fiel testemunha de Cristo, você precisa perseverar nisso. Por quê? Porque vai existir a possibilidade de muitas vezes o seu coração pensar em voltar atrás. Sabe, você vai ser tentado a abandonar a Cristo. Você vai ser tentado a amar outras coisas. Nós somos assim. Já dizia o sábio de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é por isso o alerta de João, a perseverança, a paciência, a insistir naquilo, a confiar que este é o caminho certo. E não importa as coisas que você perdeu nesta vida por causa de Cristo, você deve estar bem certo de que tudo aquilo que a vida lhe tirou por causa de Cristo, é Deus te fazendo uma pessoa melhor, é Deus te transformando numa fiel testemunha, é Deus te transformando em alguém puro, em um discípulo. E esse é o grande objetivo de Apocalipse, é incentivar a igreja de Cristo a perseverar no testemunho de Cristo. É incentivar aqueles irmãos. João está dizendo, não desistam. Não desistam porque nós estamos juntos no sofrimento, no reino e na perseverança, sabe? Não desistam. E é um alerta de Apocalipse para a igreja de hoje. Não desistam de servir a Cristo. E nós somos tentados a isso. E como nós somos tentados? Por causa de diversas outras coisas. Sabe, uma festa, entretenimento, sabe, cansaço, preguiça. Nós somos tentados a não servir a igreja por diversas coisas também. Mas João está dizendo, persevere. Sabe, você é uma pessoa perseverante. Você mantém o testemunho de Cristo. Sabe, você crê que aquilo que você crê é a plena verdade, que vale a pena ser vivido por aquilo. O Senhor está olhando para aqueles irmãos e está dizendo, persevere. Sabe, persevere. O Senhor está dizendo a todo momento, não desista do testemunho de Jesus Cristo. É a coisa mais importante que temos. Mesmo que isso te custe o sofrimento, mesmo que isso te cause sofrimento. O Senhor está dizendo, persevere. Talvez essa palavra não chegue com tanta potência aos nossos corações. Mas se você estivesse vendo o seu filho sendo assassinado num coliseu romano, e João dizendo, persevere. Imagine que você está vendo Roma tomar todos os seus bens, e aí você ouve João dizendo, persevere. Você consegue imaginar o peso dessa exortação de João? João está dizendo sobre, independente daquilo que aconteça na sua vida, independente se a verdade, se o evangelho te trouxe muita dor e muito sofrimento, independente de tudo que te aconteceu, de tudo que você perdeu, de tudo que você sofreu, João está dizendo, não existe nenhum motivo para você abandonar a Cristo. Persevere. O alerta de Apocalipse é dizer, persevere. É por isso que João vai repetir tantas vezes essa palavra, porque ele sabe que os nossos corações são inconstantes. Porque ele sabe que ora nós amamos a Deus de toda a alma, e nós fazemos promessas ao Senhor, de que nós vamos devotar a nossa vida a Ele, de que nós vamos se dedicar a Ele. E aí passa 2 dias, a gente nem lembra mais do que falou. João sabe que por vezes nós dizemos, Deus, nós vamos nos tornar homens de oração, e nós começamos a orar 30 minutos todos os dias, por 3 dias, e depois nós nem lembramos mais disso. João sabe o quão inconstante é o coração do homem. E é por isso que ele está dizendo, persevere. E não é só perseverar nos mais extremos do sofrimento cristão. O Senhor está dizendo que também que a gente tem que tomar cuidado em perseverar quando tudo está calmo. Porque a nossa tendência é de que quando tudo está calmo, o que a gente faz? A gente abaixa a guarda. Sabe, se você estiver num ambiente de guerra, você não vai andar tenso, sabe, com o seu fuzil ali apontando, está tudo em paz. Se você está numa comemoração, porque João sabe que a tendência dos nossos corações é quando tudo está em paz, da gente abandonar a Cristo, e a história da igreja nos prova isso.
Os piores momentos da igreja cristã, nos primeiros séculos, foi quando Roma declarou o cristianismo como religião oficial do império. Os crentes abaixaram a guarda. Começou a ser fácil seguir a Cristo, então as pessoas começaram a relativizar a fé. Todo mundo era crente. As igrejas se encheram de pessoas que não temiam a Deus, de pessoas que não amavam o Senhor. É por isso o alerta de João: cuidado, perseverem. Se as coisas estiverem difíceis, perseverem. Se as coisas estiverem fáceis, perseverem. Se atentem ao testemunho de Cristo Jesus, se apeguem a isso. E agora ele começa a falar do seu sofrimento, daquilo que o evangelho lhe causou. E ele disse: eu estava na ilha de Patmos. Patmos era essa ilha prisão do Império Romano, como eu disse, ficava na parte norte do Mar Egeu, próximo ali daquilo que nós conhecemos hoje como o norte da Grécia. E João estava preso ali, era uma ilha onde eles mandavam os prisioneiros, os inimigos de Roma, geralmente para trabalhar, para quebrar pedra. Não pense que João estava numa ilha tirando férias. Se você for pesquisar a ilha de Patmos no mapa, você vai perceber que é uma ilha onde tem muitas pedras. Uma ilha pequena, de mais ou menos 12 quilômetros por 6 de extensão. Uma ilha não muito grande, uma ilha prisão, toda a estrutura era uma prisão. João não estava ali brincando, provavelmente um homem de 90 e poucos anos, estava trabalhando arduamente todos os dias. E João está dizendo que ele estava ali por quê? Ele diz: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. O último dos apóstolos vivo está olhando para a igreja, está dizendo: eu estou em Patmos, eu sou um prisioneiro por causa de Deus, por causa do testemunho de Cristo, porque eu tenho sustentado a palavra de Deus, porque eu tenho pregado sobre Cristo, porque eu tenho vivido para Cristo Jesus. E o que isso? E o que essa devoção a Cristo me deu como paga? João diz: agora eu estou preso em uma ilha. Ele sabe que vai morrer. Ele viu seus outros companheiros todos morrerem. Ele sabe que ele não é uma exceção. Ele perdeu seus amigos. E ele sabe que essas coisas lhe aconteceram por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Cristo. E no meio de todo esse sofrimento, João está dizendo: meus irmãos, nós somos companheiros nestas coisas, nós estamos de mãos dadas nesse processo. João está olhando para aqueles irmãos e está dizendo: eu não sou maior do que vocês, eu também sou um sofredor por causa de Cristo, eu também sou uma testemunha, então perseveremos. Vamos manter a nossa confissão, vamos continuar pregando a Cristo, mesmo que isso te leve para Patmos. E então começa a visão, versículo 10, João diz: no dia do Senhor, o que todos os estudiosos concordam que era um domingo, João diz que eu estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia... Aqui de fato começa aquilo que nós conhecemos como a revelação, como esta visão que João teve. João diz que estava em espírito, não é certo, nós não conseguimos de fato determinar o que é isso, mas de fato João está tendo uma visão, é algo místico, uma visão espiritual, e ele começa a ouvir uma voz muito forte, que ele diz como é uma voz de trombeta, e essa voz dizia a ele: escreve um livro, escreve no livro tudo aquilo que você está vendo, João. Envie as igrejas. E ele vai dizer que igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, como nós já falamos anteriormente. Igrejas reais, mas que representavam todas as igrejas do mundo. Ou seja, João tem essa visão. E agora a ordem a João: escreve essas igrejas. E geralmente quando Deus dava uma visão para algum homem, nós vemos isso em diversos textos do Antigo Testamento. Quando Deus dava uma visão a algum homem sobre alguma igreja, era Deus exortando, Deus corrigindo. De fato, o que Deus queria fazer com essas igrejas, o que Deus quer fazer com a igreja deste nosso século, com o livro de Apocalipse, de fato é nos direcionar, nos corrigir, nos apontar as nossas falhas, apontar os nossos erros. E é isso que Ele vai fazer com essas igrejas da Ásia. E João disse no versículo 12: eu voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. E quando eu me voltei, eu vi o quê? Eu vi 7 candelabros de ouro. De fato, João está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Todos conhecem o candelabro de ouro quando eu digo todos, eu digo esses leitores originais, esses irmãos do primeiro século. Eles sabem o que é o candelabro de ouro, que de fato era o grande símbolo de Israel.
Porque de fato Israel era a nação que Deus escolheu para ser o quê? Luz do mundo. E o candelabro ficava de fato no templo para apontar que de fato Israel era essa luz que devia brilhar. Que Israel era essa luz que deveria apontar para o mundo quem era o verdadeiro Deus. E agora João está dizendo que quando ele viu esta voz, ele viu 7 candelabros de ouro. Não era só um, agora eram 7 candelabros de ouro. O que Apocalipse quer nos dizer com isso? João está nos dizendo claramente que agora a igreja de Cristo Jesus é o Israel de Deus. Assim como Israel era esse candelabro, João está dizendo que essa igreja, que as igrejas eram esses candelabros. É por isso que ele vê 7. E no versículo 20 você vai ver o próprio Jesus dizendo isso para João. João, os candelabros são as 7 igrejas. E olha que interessante. O que o texto está nos dizendo é que a missão de Israel em apontar, em mostrar quem é o Deus, em brilhar a luz de Cristo para as nações, é a mesma missão da igreja. Vinícius, só da igreja da Rásia, não, de todas as igrejas. E é por isso que João diz que essas igrejas são o quê? São 7 candelabros, que devem brilhar. Mas João também aponta para a dignidade e para a honra que existe nessas igrejas. Ele diz que são 7 candelabros do quê? De ouro. E o ouro a gente sabe que é algo que traz valor. Percebe o que João está dizendo? Que Jesus, que Deus, por sua maravilhosa graça, escolheu a igreja, para que a igreja brilhasse a luz de Deus no mundo. E é por isso que em Apocalipse a igreja é descrita como o candelabro de Deus, que traz luz, que brilha. Nós vemos isso em Cristo Jesus a todo momento nos evangelhos, nos falando que nós somos o quê? A luz do mundo. E olha que interessante, o que João está nos dizendo é que quando nós agimos como testemunhas de Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo? Cumprindo a nossa função de brilhar a luz de Cristo. Aquilo que começou em Israel, que cumpriu o seu papel também, o Messias veio de Israel. Mas agora João está dizendo que essa é a missão da igreja. João está dizendo que todas as igrejas deste mundo devem brilhar a luz de Cristo. Devem ser as testemunhas fiéis de Cristo. Independente se sofre ou se não sofre. Independente se está tranquilo ou se está em perseguição. João está dizendo, vocês devem brilhar a luz de Cristo. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel. Se a igreja não fizer isso, ela não tem motivo de existir. E é por isso que Jesus diz que não se acende uma candeia e coloca num lugar escondido. De que você não pode esconder uma cidade edificada sobre as rochas. Perceba, Jesus e João nos faz esse alerta de que a igreja é essa cidade que Deus colocou no alto do mundo, para que o mundo olhe para esta igreja e veja Deus. João nos traz esse alerta de que cada crente foi colocado neste mundo como uma tocha que aponta para Cristo, que vai iluminar aqueles que andam em trevas e apresentar a esses que andam em trevas o testemunho de Cristo Jesus. É por isso que João diz que a igreja é um candelabro. Essa é a nossa missão. Deus nos fez para isso. Esse é a obra, é isso que João quer dizer quando ele diz que ele é uma fiel testemunha. É isso, é o que Cristo fez, é o que João Batista fez, quando preparou o caminho para o Messias, é apontar a Cristo. Vocês lembram quando os judeus mandaram alguns homens para espionar o ministério de João Batista? Lembra desse texto, João? Está escrito assim que alguns homens foram perguntar para João: João, quem é você? Você é um profeta? Você é Elias? Você é o Messias? João fala: não sou nada disso. Eu sou só a voz do que clama no deserto, que aponta o caminho, que veio para aplainar o terreno. Eu não sou ninguém importante, vocês não devem olhar para mim, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. E no outro dia, quando Jesus chega para João para ser batizado no Rio Jordão, João olha para dizer: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
O que João está nos dizendo é que nós somos chamados a essa mesma missão de João Batista, apontar para Cristo. É você olhar para o mundo e dizer: olhe para Cristo. Perceba, essa luz de Cristo deve brilhar no seu coração. Porque senão nós não temos sentido de ser, de existir. Porque se Deus coloca uma cidade sobre as rochas, edificada sobre um alto monte, sabe como é que a gente pode esconder essas coisas? Sabe como é que a gente pode esconder isso? Quando a nossa conduta não é digna do Evangelho, quando nós não vivemos de forma digna da fé, quando nós não vivemos de forma digna do testemunho de Cristo, quando as pessoas deveriam ver em nós luz, verdade, honestidade, sinceridade, e elas não encontram. E perceba que terrível é Deus ter colocado dentro do seu coração esta luz, e você não a brilhar ao mundo. Isso é uma ofensa à obra de Cristo, isso é uma ofensa ao sacrifício de Cristo, isso é uma ofensa a tudo que Cristo fez. Porque se Ele morreu para edificar a sua igreja, quão desgraçados são aqueles que ofuscam a luz de Deus. E que terrível é o juízo para tais homens. Porque Cristo edifica a sua igreja para que ela mostre ao mundo quem é Deus. A igreja traz luz, ou deveria. E João, verso 13, termina dizendo: e entre esses candelabros, ou seja, no meio da igreja, que é aquilo que o versículo 20 vai nos falar, no meio dessa igreja tinha alguém. E aqui é a primeira aparição de Jesus no livro de Apocalipse. Já disse que é alguém semelhante a um filho do homem. Citando o texto de Daniel, quando diz que vê nas nuvens um semelhante ao filho de homem. Daniel está falando sobre este rei, sobre esse Messias, e João aqui está falando sobre Cristo. E olha que mensagem fantástica que João nos deixa, de que no meio da sua igreja está Cristo. Você não tem desculpa, nós não temos desculpa para não brilharmos a luz de Cristo, porque Cristo está no meio da sua igreja. Tudo que nós precisamos, nós temos. Independente de qualquer dificuldade que possamos passar, nós temos a Cristo. Sabe do que vem? Nós vamos falar sobre as características e os adjetivos que João dá a esse Cristo. Mas por hoje é suficiente saber de que para que possamos cumprir a nossa função neste mundo, nós temos no meio de sua igreja Cristo. Isso é tudo que a igreja tem, e é tudo que ela precisa. Ele é suficiente para isso, para cumprir a sua obra em nossos corações, para que possamos brilhar a luz de Deus. João olha para o meio daquelas igrejas, e ele encontra no meio delas Cristo. A visão de João é mostrar para aqueles irmãos da Ásia Menor: vocês não estão sozinhos. E ao mesmo tempo João está apontando para a nossa fraqueza, nos dizendo que nós só podemos ser testemunhas fiéis do Senhor se Cristo estiver no centro das nossas igrejas, dos nossos corações. Nós só conseguimos cumprir este propósito, nós só conseguimos resplandecer a luz de Deus, porque Cristo está no meio da sua igreja. Isso é uma afirmação que é terrível em Apocalipse. Porque João está olhando para aquelas igrejas e está dizendo: Jesus está aí. E isso deveria assustar os nossos corações. Saber que Jesus está em nosso meio. Ele está sondando o que fazemos. Não só o que fazemos, o que pensamos. As intenções dos nossos corações. Ele sabe de tudo, Ele está no meio da sua igreja. Sabe, Ele não construiu uma cidade sobre as rochas e falou: ó, se vira. Falou: você já está sobre as rochas, está protegido, agora deixa eu viver minha vida. João diz que o Cristo que edificou a sua igreja continua no meio dela, fortalecendo, auxiliando, amparando, amando, porque afinal esse é Cristo.
Ele continua cuidando, Ele continua zelando. Ele é o nosso amparo, sabe? Ele é a rocha em que nós podemos ancorar a nossa alma, toda a nossa esperança, toda a razão da nossa esperança é esse Cristo. Mas ao mesmo tempo nos alertando, como Ele fez as 7 igrejas da Ásia, apontando as suas falhas, os seus erros. Eu sempre digo isso, quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais você vai ver as suas imperfeições. Sabe, faça esse teste na sua casa. Se você tiver um espelho, fica bem longe dele. Você pode até se achar bonito. Aí você chega perto e você fala, nossa, tem uma espinha aqui. Você olha para outra parte dos rostos e fala, nossa, parece que me bateram. Aí você vai chegando mais perto e você fala, Senhor. Aí você lembra daquela música, nele, ele não tinha qualquer beleza. É assustador. Porque quanto mais perto do espelho você está, mais você vai descobrir as suas imperfeições, porque ele reflete aquilo que você é. E Cristo está no meio da sua igreja. E quanto mais próximo você andar do Senhor, mais você vai ser transformado, porque Cristo vai apontar as suas fraquezas. Porque Cristo vai apontar os seus fracassos, as suas misérias, os seus amores, os seus ídolos. Porque Ele está no meio da sua igreja, corrigindo, como um bom pai que ama os seus filhos. Porque Ele está no meio da sua igreja, apontando as suas imperfeições. Isso deve alegrar os nossos corações, saber que Cristo não nos abandonou, de que nós temos plena esperança de saber que Ele está envolvido nesta obra, de nos levar aos céus. Ele não vai nos abandonar, Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar, Ele vai andar conosco, Ele está no meio da sua igreja. Imagina essa notícia chegando aos irmãos da Ásia Menor. Quando alguém se levanta no meio da igreja e começa a ler a visão de João, e ele diz que no meio da igreja existe um semelhante ao Filho do Homem, que é Cristo. Imagina a alegria que toma o coração desses irmãos. A esperança renasce. Eles não estão sozinhos. Nesta dura tarefa de testemunhar a Cristo, nós não estamos sozinhos. Cristo está no centro da sua igreja. Ele é o Senhor dela. Ele é o que mais brilha. Ou pelo menos deveria. Nós não deveríamos ter na nossa igreja áreas VIPs. Nós não deveríamos ter lugares especiais, pessoas especiais. Nós não deveríamos. Você sabe de quem eu estou falando? Desses cães que têm envergonhado o nome de Cristo. Nós não deveríamos. Se existe alguém que deve estar no centro da igreja, se alguém é Cristo. E todos os outros à sua volta são o quê? Irmãos e companheiros. João não rogou para si nenhum título, nenhuma prerrogativa. João não pediu sala VIP. Ele olhou para aqueles irmãos, eu sou irmão de vocês e companheiro. O centro da igreja é este que João diz que é semelhante a um Filho do Homem, Cristo Jesus. Que é o próprio título que Jesus se dá em todo o Evangelho. Eu sou o quê? O Filho do Homem. Ele é o centro da igreja. Ele está de mãos dadas com a sua igreja, sustentando, guardando. Ele é o maior da igreja. Sabe, eu fico me perguntando o que aconteceria se Jesus voltasse agora e diante do seu grande trono branco nós colocássemos a liderança da igreja brasileira, com seus coronéis, com seus senhores. Só Cristo, sabe, é o resplendor da igreja. Ele é a estrela disso tudo. Nós somos só irmãos, companheiros do sofrimento, do reino, da perseverança, só isso. Não existe nenhuma diferença entre nós. Sabe, a glória da igreja é Cristo.
Ele é a glória do Evangelho. Todas as coisas, como Colossenses diz, existem para Ele, por meio dEle. O Pai entregou a Ele todo o poder sobre a sua igreja. Ele é o Rei, o Senhor da sua igreja. E o que mais ampara o meu coração e o que mais me dá esperança é de saber que esse Jesus poderoso, que esse Jesus tremendo que nós vamos estudar sábado que vem, Ele está cuidando da sua igreja. Sabe, nós estamos de mãos dadas de fato nesse fim do mundo. Não só com Cristo, mas com os nossos irmãos. A vida cristã vai ser difícil, vai ser dura, vai. Se você quiser viver piedosamente, Jesus nos alertou isso. Se você quiser viver piedosamente, você será perseguido. Mas Jesus também nos diz, existem várias pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar. Esses irmãos, sabe, esse cara que está do seu lado, que às vezes você olha até assusta, cheio de pecado igual você, cheio de problema, cheio de ídolo no coração, esse infeliz, esse desgraçado como eu, é seu irmão, é seu companheiro em Cristo, na fé. É Ele que vai morar na eternidade do seu lado. Foi por Ele que Cristo morreu. Foi por Ele que Cristo venceu a morte e garantiu a vida eterna. Esse infeliz que muitas vezes você não suporta. Foi por Ele que Cristo morreu. É por Ele que Cristo está no meio da sua igreja. Então ame, auxilie, ajude, cuide, proteja. Nós somos todos do mesmo reino. Nós não temos motivo nenhum para andarmos brigados, para não sermos amigos, para não cuidarmos, para não amarmos. Nós fazemos parte do mesmo reino, governados pelo mesmo Senhor. Você imagina chegar lá no céu, aí Jesus fala, ó, Will, você vai sentar do lado da Bia. Ah não, Deus, 30 anos lá na terra, aqui de novo. Ela não deixa nem jogar bola. Não, este é o mesmo reino. Nós passaremos a eternidade ao lado destes salvos que Deus comprou pelo sangue. Então seja um irmão, seja um companheiro, seja um amigo. O que João quer descrever como irmão e companheiro é aquele que auxilia, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que não expõe os pecados, mas cobre, aquele que não aponta os erros sem amor. Sabe, Cristo é assim para nós. E sejamos assim uns para com os outros, para que a gente possa caminhar até que tudo isso acabe. Sabe, para que a gente possa caminhar seguro, tranquilo. Sabe, ninguém solta a mão de ninguém. Sabe, vamos cuidar uns dos outros. Esse é um alerta que Apocalipse nos traz. Sabe, cuidem uns dos outros. Se importe com o coração do seu irmão. Sabe quantas vezes você ligou para o seu irmão e falou, meu irmão, vamos orar? Vamos conversar sobre Deus, vamos parar de falar do Corinthians. Apesar que está dando bastante motivo, né? Sabe, mas se importe com a vida espiritual do seu irmão. Sabe, ore por ele, não só publicamente, mas dentro da sua casa, ore pelo seu irmão. Sabe, se você está vendo que ele está errando, auxilie ele em amor. João está dizendo que nós somos companheiros, somos irmãos nesse processo. Nós somos todos iguais dentro da igreja. Você consegue perceber que o reino de Deus é composto de pecadores que foram salvos pelo amor de Deus. Sabe, não existe mérito nisso, não existe nada de mérito nosso. Nós somos todos desgraçados que Deus olhou do céu e decidiu amar. Por quê? Por nada. Nós temos esse amor egoísta, nós precisamos de alguma coisa para amar. Deus não viu nada em nós, a não ser uma coisa: o sangue de seu filho, a obra do seu filho, o amor do seu filho, a dedicação que havia em Cristo. Sabe, que correu atrás de todas as suas ovelhas. É por isso que nós somos amados por Deus. Por isso. Por causa de Cristo. Não tem nada a ver com a gente. É Cristo que é o centro da igreja. Nós, irmãos e companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança. Só isso. Vivamos assim. É um desafio? É.
Sabe, ser crente não é fácil. João, todos aqueles que deveriam, que pregam o evangelho, que deveriam fazer isso com honestidade, deveriam te dizer isso. Não é fácil ser crente. Mas meu sonho é ser feliz, ser rico. Você pode fazer um monte de outra coisa da sua vida. Mas ser crente vai implicar muita coisa. Eu não estou falando que você não pode ser rico. Você pode ser rico. Se Deus, por amor de você, para você ser rico, nem que você for vagabundo, você vai ganhar dinheiro. Embora Deus quer que você trabalhe, né? Mas perceba que a fé não tem a ver com isso. Não tem a ver com angariar. Sabe, não tem a ver com enriquecer, com encher. A fé não é isso. Deus não é um banco e nem um agiota. Ele é o seu rei, é o nosso rei. Sabe, a vida cristã vai doer, vai ser difícil. Servir a Deus vai fazer você abandonar muitos amigos, você deixar de ir a muitas programações. Sabe, servir a Deus vai te custar muita coisa. Muita coisa que você gosta. E muitas vezes coisas que não são erradas fazer, você vai ter que deixar de fazer, por causa do amor ao seu irmão. Mas isso é Cristo. A João está dizendo que se você for essa testemunha fiel de Cristo, você está dentro do reino. E se você está dentro do reino, uma vez dentro, sempre dentro. João está dizendo que quando a morte chegar, o nosso maior inimigo, fica tranquilo. O rei deste reino já venceu a morte. João está dizendo que existe esperança para quem está no reino. Agora, se todos esses benefícios seguem aqueles que estão no reino, você consegue imaginar as desgraças que seguirão aqueles que não estão? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, Pai. Ó Deus, como irmãos e companheiros deste reino, do sofrimento, da perseverança, oramos ao Senhor, Pai. Nos auxilia, Pai, a perseverarmos até o fim, a mantermos o nosso testemunho, Pai. A mantermos a Tua palavra, brilharmos a Tua luz até o fim, Pai. Ó Deus, que possamos auxiliar uns aos outros nesse processo de cuidar, de zelar para que o nome de Cristo seja propagado àqueles que não o conhecem, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está no meio da Tua igreja, cuidando, fortalecendo, ó Deus, capacitando a Sua igreja a brilhar, capacitando a Sua igreja a viver dignamente, piedosamente. Muito obrigado, Senhor. O Senhor continue conosco, nos auxiliando, nos guardando, nos protegendo, Pai. Ó Deus, que possamos caminhar juntos, Pai. Deus, rumo à eternidade com Cristo Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém, Senhor.